E já encontra-se aqui nos estúdios da Rádio Goiânia FM o promotor Dr. Fabiano Saraiva, né, que conforme a gente estava anunciando, está aqui conosco, e a gente agradece já antecipadamente, Dr. Fabiano, em nome de todos nós que fazemos a Goiânia FM, a sua presença aqui muito importante, o senhor abriu um tempo na sua agenda para conversar conosco, microfone aberto e o nosso bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, a toda a população de Goiânia e região que agora nos escuta. Estamos aqui para prestar essa informação de cidadania, né? Tirar as dúvidas, né? Agradecendo o convite aqui do radialista Jader, que nos deu essa oportunidade aqui de prestar esses esclarecimentos à população de Goiânia e de região que tem interesse sobre essas ações de cidadania que estão sendo desenvolvidas pela Promotoria de Justiça de Goiânia. Dizer que nós, à frente da Promotoria de Justiça e Defesa e Cidadania de Goiânia, estamos sempre realizando inúmeras ações em prol do bem da sociedade goianense. Doutor Fabiano, eu estava vendo os jornais de hoje, eu vou começar com uma pergunta sobre aquela questão da redução da maioridade penal, né? Eu queria saber, é muito importante, todas as pessoas que aqui estiveram, eu sempre, geralmente, pessoal ligado à questão da justiça, eu faço essa pergunta, e eu tinha uma opinião formada sobre o assunto, né? Mas terminou mudando minha opinião, né? Eu era radicalmente a favor da redução da maioridade penal. E aqui esteve conosco, na época, o presidente da OAB de Pernambuco, eu esqueci até o nome dele, ele dizendo que era contra, né? E eu dizendo que era a favor. E ele teve um argumento que eu fiquei observando, eu tive que repensar. Ele disse, já é tudo bem. Eu dizendo a ele, mas imagine, doutor, chegar aqui uma pessoa, um menor, ocasionar aqui um crime e só ter uma pena tão branda, no caso. Ele disse, aí tudo bem, agora onde é que a gente vai botar esse povo, né? Foi o argumento, eu esqueci até o nome dele, né? Henrique, né? Aí, qual a sua opinião sobre a redução da menor idade penal? Veja bem, é um assunto que é bem delicado, porque a gente vive uma questão de segurança pública bem delicada no nosso país. A violência tem crescido de forma alarmante e todo mundo tem sido vítima, né? A população toda tem sido vítima. Quem não foi vítima tem um parente que foi vítima, tem um amigo, um conhecido que foi vítima. E há aqueles sentimentos de vamos resolver, vamos fazer algo, vamos nos movimentar. E o Congresso Nacional, nesse momento de crise lá ética, resolveu, vamos dizer assim, jogar para a plateia, né? Levantou essa questão que é polêmica, colocaram essa PEC lá a fim de reduzir a maioridade penal, como se isso fosse solucionar alguma coisa no campo da segurança pública. Na verdade, isso não vai trazer nenhuma solução. Na verdade, isso vai trazer mais um problema, que é você não ressocializar as pessoas que praticam crimes, que estão entre 16 e 18 anos. Nossa opinião, assim como a opinião do Ministério Público, a opinião institucional do Ministério Público, a redução é uma opinião contrária à redução. E aí nós vamos expor aqui alguns motivos, certo, no sentido até de esclarecer a população e fazer que não caiam nesse jogo aí dos políticos de querer dar uma resposta midiática à questão da segurança pública. O primeiro ponto você não precisa reduzir a maioridade penal para você mudar a aplicação das medidas de ressocialização da criança e do adolescente. Ou seja, o próprio adolescente de 16 a 18 anos, ao praticar uma infração, um crime hoje, ele poderia ter um tratamento diferenciado. Poderia se mudar a lei, se mudar a legislação a fim de aplicar umas medidas de maior tempo, de maior prazo, já que hoje em dia há uma revolta muito grande que o prazo máximo seria de 3 anos. Certo. Então, a própria legislação aplicada hoje ao menor de 18 anos, né, ela poderia ser alterada. Você não precisaria fazer com que ele
passasse a ser adulto para isso, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é a questão dessa forma técnica que está sendo feita na Câmara de Deputados. Ou seja, está se reduzindo a idade apenas para alguns crimes. Nosso Código Penal, ele adota a maioridade penal de acordo com a idade cronológica do indivíduo, né? Certo. E você ou é maior penalmente antes de praticar esse fato, ou você é menor. Essa avaliação, se você tem o senso de responsabilidade, ela deve ser aferida antes de você praticar o fato, né? Então, a Câmara dos Deputados está querendo, de forma, vamos dizer assim, atabalhoada, com essa PEC que está sendo aprovada, mudar esta técnica, mudar esta regra. Avalia-se se o cidadão tem responsabilidade, tem condições de responder pelos seus atos como uma pessoa maior após ele praticar o ato. Não. Na verdade, isso tem que ser aferido antes. Ou você tem responsabilidade ou você não tem. Nossa lei estabelece que a responsabilidade penal, ela ocorre aos 18 anos, ao completar 18 anos. Segundo a PEC que foi aprovada, essa maioridade penal seria aferida aos 16 anos para o caso daqueles que praticarem o crime de homicídio, crimes hediondos, crime de maior gravidade. Certo. Ou seja, se iria se decidir se o camarada, se o cidadão, se o indivíduo era maior de 18, maior de idade, teria responsabilidade penal após ele praticar o fato. Isso não é permitido. Constitucionalmente, e isso sob toda a teoria do direito penal, ela não é permitida. Se o Brasil quisesse reduzir a idade penal, teria que ser para todos os crimes. Teria que ser a redução da idade penal para todos os fatos. Ou seja, o cidadão passaria a ter responsabilidade com 18 anos, com 16 anos. 16 anos. E não para apenas um fato. E isso iria trazer inúmeras outras consequências. Veja só, hoje o adolescente ele tem prioridade no atendimento à saúde, ele tem prioridade no atendimento à educação, e ele passando a ser adulto aos 16 anos, ele perderia todos esses benefícios. Então esse é o nosso segundo grande argumento. Ou vamos dizer, é o nosso terceiro argumento. O segundo argumento é a técnica que está sendo feita na Câmara dos Deputados. Não se pode fazer uma responsabilidade penal a posteriori. Ou o cidadão tem responsabilidade ou não tem. Certo. Né? Não é depois que ele pratica o fato que a gente vai aferir se ele tem responsabilidade penal. Terceiro grande argumento. Ao se fazer uma redução para todos os crimes, ou seja, uma redução como deveria ser proposta, a redução de 18 para 16, vamos dizer, tecnicamente poderia ser feito assim, você estaria subtraindo o direito de vários adolescentes entre os 16 e os 18 anos. Um exemplo, hoje vários adolescentes os pais são separados, ou cujo o pai abandonou, cuja mãe abandonou, entram com ação de alimentos. Porque ele é menor de 18 anos, tem direito de receber pensão alimentícia do pai. Como minha mãe dizia, o justo paga pelo pecador. Né? No caso, justamente. Aí o que ocorre? O adolescente com 16 anos, ele iria perder esse direito de ajuizar uma ação, né, de alimentos por natureza civil contra o seu genitor, porque ele já era maior de idade. Então, outras repercussões, por exemplo, o adolescente com 16 anos ia poder beber. A bebida ia poder ser vendida para ele. As adolescentes com 16 anos iriam, por exemplo, poder fazer e poder se prostituir. Não seria uma conduta. Nunca tinha visto por esse lado não, doutor? Poderia se prostituir. Hoje você sabe que com 18 anos a prostituição no nosso país ela não é crime. Então com 18 anos um homem ou uma mulher ela pode se prostituir
vender o seu corpo, que não é crime, né? A prostituição não é crime. E isso ia permitir que as adolescentes com 16 anos ou os adolescentes se prostituíssem, né? Se prostituíssem. Então tem todo esse lado negativo, a redução, né? Você ia ter adolescentes que poderiam entrar até no mercado de filmes pornográficos. Imagine só. Então, assim, a gente entende que a educação do adolescente dos 16 anos, ela, pelos pais, ela ainda não está completa, né? A gente entende que os 18 anos é um marco que ainda precisa ser seguido, né? Eu acho que é importante que o adolescente entenda que com 16 anos ele tem uma série de liberdades, autonomia, mas ele ainda está submetido ao poder familiar do pai e a mãe. Ainda tem um dever de obediência ao pai e à mãe. E ao passar a maioridade penal para os 16 anos, esse dever de obediência ele vai ser superado, né? Ele vai ser superado. Então, nós somos terminantemente contra, né? Somos até a favor que se mude o Estatuto da Criança e do Adolescente para que essas infrações de maior gravidade passa a ter uma medida socioeducativa de maior intensidade, com mais anos, não 3, passa a ser 4, 5, 6, 7, 8, não sei, mas é uma medida que é possível. Você pode mudar o Estatuto da Criança e do Adolescente sem reduzir a maioridade penal. Muito bem. O senhor falando, escutando atentamente, e me lembrando de um livro que eu li, e o autor dizia uma coisa, que nada tem uma forma definida, tudo depende do observador, né? Eu acho muito interessante, eu nunca tinha visto por esse ângulo, e o Ministério Público está coberto de razão. Uma coisa, uma pergunta que eu faço também mais uma vez, a sua opinião, que depois eu vou chegar em outras questões, sobre essas cinquentinhas, né? Essas famosas cinquentinhas, já que a gente está falando de adolescentes, essa nova legislação emplacar, como é que o promotor vê, doutor Fabiano, vê essa questão? Nós já inclusive vínhamos desenvolvendo um trabalho aqui junto ao Executivo Municipal, a fim de que o município regularizasse o emplacamento dessas cinquentinhas. Antes dessa lei, que foi sancionada recentemente pela Presidente da República, a obrigação de regularizar os veículos até 50 cilindradas e os ciclomotores era do Executivo Municipal, da Prefeitura. Então o município tinha que enviar um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, a fim que esse projeto de lei fosse aprovado, e a partir dessa aprovação desse projeto de lei, todos os proprietários de motocicleta de até 55 cilindradas teriam que emplacá-las junto ao órgão de trânsito municipal. A solução que estava sendo dada em outros municípios, como Caruaru, que inclusive a gente trouxe a ideia para cá e copiou essa ideia de Caruaru, era um convênio que era feito entre a Prefeitura Municipal e o Detran. Então, a Prefeitura delegava essa atividade para o Detran e o Detran faria esse emplacamento. Certo. Nós fizemos um termo de ajustamento de conduta com o município, demos um prazo para o município confeccionar essa lei, um prazo de 60 dias, foi confeccionada essa lei. O projeto de lei foi enviado para a Câmara dos Vereadores, estava lá protocolado, e ia dar-se início ao processo legislativo junto à Câmara dos Vereadores do município de Goiânia. Oportunidade que uma surpresa bastante feliz ocorreu, que foi a sanção da Presidente da República de uma lei federal que determinou que essa responsabilidade, que era do município, passasse a ser do Estado. Certo. Então, a partir de agora, essa emplacamento, essa regularização dos veículos de até 50 cilindradas passou a ser também do Estado. Ou seja, também o Detran vai fazer esse emplacamento. Então, a partir de agora, a gente até orienta que os proprietários dos veículos de 50 cilindradas até 50 procure o Detran e já comece a fazer o emplacamento dos seus veículos, porque logo em breve nós exigiremos dos órgãos de trânsito municipal que fiscalize
e que aplique as sanções devidas para aqueles que estiverem conduzindo as cinquentinhas sem placa, sem capacete, sem estar de acordo com o Código Nacional de Trânsito. Eu tenho uma pergunta que está nos jornais de hoje, doutor, é sobre o Supremo Tribunal Federal. Vou ler a matéria, um trecho da matéria. O Supremo Tribunal Federal pode hoje descriminalizar o porte de drogas. E diz a matéria, o Supremo Tribunal começou ontem a votação, o processo que na prática pode descriminalizar o porte de pequenas quantidades de drogas. O Supremo Tribunal Federal está dividido. Ontem, várias entidades se manifestaram contra ou a favor. O procurador-geral é a favor da manutenção da criminalização de uma pequena quantidade de drogas, né? Já o Gilmar Mendes tende ao voto contrário, e eu queria saber da opinião do promotor de justiça, doutor Fabiano Saraiva, sobre que está sendo esse debate no Supremo Tribunal Federal. A ótica colocada pelos jornais é como se o Supremo fosse baixar uma nova legislação e a partir de agora iria decidir se o porte de droga para uso, para consumo, seria crime ou não. Na verdade, não é isso que será decidido no Supremo. O que será decidido no Supremo é se a legislação que foi modificada no de 2006, a nova lei de combate às drogas no ano de 2006, se essa legislação, ao dispor que não aplica-se pena de prisão, por exemplo, ao usuário de drogas, ao dispor, por exemplo, que não se firma antecedentes para fins de nova transação penal ao usuário de drogas, a toda a legislação hoje que é aplicada, se com isso nós temos uma verdadeira descriminalização do uso do porte de droga para consumo próprio, né? Então essa é o que vai a verdadeira vertente dessa decisão do Supremo, né? Então a gente tem doutrinadores, ou seja, professores de direito que defendem que não houve a descriminalização e tem doutrinadores que dizem que houve essa descriminalização. Então, assim, a gente é partidário da posição que realmente houve uma descriminalização. Porque hoje o juiz criminal não pode aplicar uma pena de prisão ao crime de porte ilegal de entorpecentes. Então, assim, as medidas aplicadas hoje, advertência, imagine só, o juiz criminal, o cidadão pratica uma infração de uso de maconha, uso do crack, e ele sofre um processo criminal. E ao final desse processo o juiz vai dizer, realmente o senhor usou, e eu vou lhe advertir, é uma das possibilidades, né? Isso tem uma natureza muito mais administrativa do que criminal. O juiz dá uma advertência para que ele não use mais, porque aquilo faz mal à saúde, ele está fazendo mal a si mesmo, né? Outra possibilidade de aplicação de sanção, né? A prestação de serviço à comunidade, encaminhamento para curso, né? Encaminhamento para curso de tratamento de dependente, encaminhamento para tratamento de dependente químico, encaminhamento para curso é uma possibilidade. Você vai para frequentar curso onde vai lhe explicar o mal das drogas, onde vai lhe dizer como é que ele faz para sair desse vício e tal. Outra possibilidade é o juiz vai encaminhá-lo para tratamento, né? Então você vê, pelas próprias sanções aplicadas, ela não tem uma natureza criminal. Ela tem muito mais uma natureza administrativa. O juiz ali, apesar de ser um juiz criminal, ele está agindo como uma autoridade administrativa que está aplicando algumas medidas em favor do usuário. Então, o que o Supremo vai decidir é, essas medidas têm uma natureza penal, têm uma natureza criminal, ou essa mudança que a lei fez, na verdade, deixou esse tipo penal aí, na verdade, ele descriminalizou essa conduta. Então, a ótica é outra. O Supremo vai decidir algo que o Congresso já fez. O Supremo vai interpretar essa modificação legislativa do ano de 2006. Então, essa modificação legislativa, ela incumbiu ao juiz criminal
muito mais uma função administrativa do que uma função sancionadora. É interessante notar que o próprio tipo penal, o artigo 28 da lei lá de combate aos entorpecentes, da lei de antitóxicos, ela fala em medidas, não fala em sanção penal. Ora mais, se não fala em sanção penal, logo não é crime. Se fala em medidas, então essas medidas têm uma natureza muito mais administrativa. Uma medida tem uma natureza muito mais vamos dizer, de cuidado com a saúde do usuário, de reeducar a conduta do usuário em sentido de preservar a sua saúde, a sua integridade. Na verdade já existe, né? Agora, uma pergunta agora, vamos falar, pessoal comentando, as pessoas comentando na cidade, da preocupação do Ministério Público, em especial da sua pessoa, em relação à questão dos mototaxistas, não é? Da questão dos mototaxistas. A preocupação, além da questão do próprio condutor, do próprio mototaxista, e a sua preocupação também com a questão dos usuários, né? Dos mototaxistas. E eu queria saber o que tem feito o Ministério Público, né? Já que o senhor tem encabeçado esse movimento em prol da nossa sociedade, em relação aos mototaxistas, em especial de Goiânia. Aproveitando seu gancho aí, Jader, vamos esclarecer. Na verdade, aqui a Promotoria de Justiça de Goiânia, nós estamos à frente da Promotoria de Justiça e Defesa da Cidadania. Certo. Aqui nós somos 4 promotores, nós temos 4 promotorias de justiça, né? Na verdade, em Goiânia nós temos 4 promotorias de justiça. Temos a Promotoria de Justiça Criminal, né, que está à frente da doutora Maria Conceição. Isso é Defesa e Cidadania. Defesa da Cidadania. Da Cidadania. Nós temos a Promotoria de Justiça de Defesa da Infância e Juventude, cujo titular é doutor Genivaldo Fausto. Nós temos a Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, cuja titular é doutora Patrícia Ramalho. E temos a Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, na qual eu estou como titular e estou à frente desta promotoria. Então, a Promotoria de Justiça de Defesa da Cidadania, ela atua justamente nessas áreas de promoção da cidadania do indivíduo, né? Principalmente as questões de natureza coletiva, aquelas questões que atingem o público como um todo. Aí, falando dos diversos campos, você tem a educação, a saúde, o urbanismo. Aí você, na área de urbanismo, você tem a área de trânsito, né? Aí você também tem o meio ambiente. Então, essas áreas todas de direitos, chamados direitos coletivos, direitos do cidadão enquanto sociedade, essa é a área de atuação específica da Promotoria de Defesa da Cidadania. Então, especificamente agora, no quanto à sua pergunta, nós temos que zelado aqui pelo trânsito de Goiânia. Temos vemos fazendo várias ações em fim de melhorar o trânsito aqui em Goiânia. Inclusive, se eu não me engano, eu vi nas redes sociais, o senhor deu até um prazo, né, para que se reorganizasse esse trânsito de Goiânia, né? Justamente, nós baixamos uma recomendação no final do ano passado, a fim de que a Prefeitura Municipal sinalizasse as principais vias da cidade, principalmente as vias do centro e aquelas vias estreitas, né? Em resposta, a Prefeitura nos informou que estava com processo de licitação. Nós agora reiteramos esse pedido, essa requisição à Prefeitura Municipal. Nos informaram que concluíram esse processo de licitação e já estava em execução a sinalização da cidade. Então, tivemos conhecimento que alguns pontos da cidade já começaram a ter renovação das placas, pintura de faixas, e aí nós estamos no aguardo da conclusão desse trabalho para ver se realmente ficou em sintonia com o que foi recomendado pelo Ministério Público. Concomitante a esta recomendação da sinalização das vias públicas de Goiânia, nós fizemos um trabalho incansável junto à regularização do serviço de mototáxi de Goiânia. Já há mais de um ano que nós estamos realizando várias ingestões junto ao Executivo Municipal, várias ingestões junto à categoria dos mototaxistas.
mostrando para eles que isso é uma valorização da categoria, né? Isso aí, com a regularização, a formalização do serviço de mototáxi em Goiânia, nós estaremos separando o chamado joio do trigo. Saberemos quem realmente é um trabalhador e está ali no transporte público de passageiro individual. Que é bom até para a própria sociedade, né? A segurança que dá também ao usuário de mototáxi, né? E sobretudo, como bem você pontuou, Jader, para a população de Goiânia. Muito bem. E aí é o apelo que eu já faço aqui na rádio. É um apelo que a gente já faz. Que assim que concluído esse trabalho da regularização do serviço de mototaxista aqui em Goiânia, até o fim de agosto a gente vai estar com os mototaxistas, com as motocicletas todas adesivadas, aqueles mototaxistas que se cadastraram junto à Prefeitura Municipal, que atenderam os requisitos mínimos, que era a motocicleta estar licenciada junto ao Detran, que era ter a habilitação, não possuir antecedentes criminais. Então, a partir do momento que esse trabalho estiver concluído, os mototaxistas estiverem com as motocicletas todas adesivadas, nós tivemos também todos os mototaxistas com coletes padronizados, né? Nós inclusive postamos foi postado no site da Promotoria de Justiça de Goiânia, tem no Facebook, Promotorias de Justiça de Goiânia, tem uma página no Facebook, foi colocado nessa página o padrão do colete que a Prefeitura idealizou, foi colocado lá também os adesivos que a Prefeitura Municipal de Goiânia idealizou e que serão entregues aos mototaxistas e que serão de uso obrigatório, né? Então a gente pede à população que assim que concluído esse trabalho, só utilize o serviço do mototaxista regular, para a própria segurança da população. Ou seja, o consumidor, aquele usuário do transporte de mototáxi, deve zelar pela sua integridade física, zelar pela sua segurança e utilizar apenas o transporte legalizado. Não caia na tentação de usar um transporte clandestino, porque aí você pode estar sujeito a sofrer um acidente na moto, porque é um mototaxista que não tem habilitação ou que está com a moto sem estar licenciada, uma moto vencida, pneu careca, etc. Ou mesmo você está sendo conduzido por um mototaxista que tenha uma ficha criminal suja. Então não cai na tentação de usar até que não seja mototaxista, né? Até que não seja mototaxista. Na verdade, esse é o mototaxista clandestino, é o falso mototaxista. Então a gente clama à população que utilize o serviço legalizado. E logo, em breve, até mais tardar o fim desse mês, nós teremos aqui, conforme compromisso da Prefeitura Municipal de Goiânia, né, assumido com o Ministério Público, nós teremos o serviço regular, legalizado do transporte público de passageiros, do transporte individual de passageiros, modalidade mototáxi. Aí eu aproveito a oportunidade, Jader, para parabenizar inclusive o secretário de Trânsito, seu Carlos Botelho, porque nesse trabalho de parceria com o Ministério Público, nesse trabalho de ter fechado esse termo de compromisso com o Ministério Público, tem trabalhado intensamente para concretizar o compromisso assumido junto ao Ministério Público. Tem trabalhado intensamente a fim de regularizar o serviço do mototáxi aqui em Goiânia. Inclusive, na última terça-feira, fizemos uma audiência pública com todos os mototaxistas, oportunidade que foram esclarecidas todas as dúvidas sobre fiscalização, dúvida sobre o modelo do colete. Foi apresentado pela Secretaria de Trânsito o colete, foi apresentado o adesivo e foi repassado para eles que na próxima semana será dado início a essa entrega desses coletes e esses adesivos. Portanto, nossos agradecimentos também ao Carlos Botelho, né? Do Sestran. Um abraço, que eu chamo carinhosamente Carlos Arroz, né? Que é muito amigo meu de infância. Um abraço ao nosso amigo Carlos Arroz. Vou falar nisso e já estamos recebendo, para você que está ligando no rádio agora, na manhã de hoje, Dr. Fabiano Saraiva, que é promotor de defesa da cidadania, conversando conosco. Nosso amigo Dido, Dido, se você puder religar, até porque você já ligou para mim, ligue de novo que eu estou precisando falar com você. Nosso amigo Dido, que é o pessoal que faz parte da Pastoral da Criança. Se puder ligar, eu agradeço muito.
No caso, doutor Fabiano, a situação da questão do... Vê se é Dido aí, tá ligando aqui, por favor. Do Hospital Belarmino Correia, né? Inclusive, quero até... Vê se é Dido aí, bota ele aí, que eu tenho uma pergunta. Tem um ouvinte aqui que quer conversar com o doutor Fabiano Saraiva. É o nosso amigo Valdir. Ele é coordenador da Pastoral da Criança aqui da Igreja Católica da cidade de Goiânia. Bom dia, Valdir. Bom dia, Dido, que eu chamo carinhosamente. Bom dia, Jader. Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia ao promotor, doutor Fabiano Saraiva. Certo. Pastoral da Sobriedade, corrigindo. Aliás, é isso. Pastoral, como nós trabalhamos contra esse mal que está assolando o mundo, né? Não podemos nem dizer nossa cidade, mas o mundo, que é o mal das drogas. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor: se existe algum projeto para fundar em Goiânia o Conselho de Política sobre Drogas, dentro do projeto Todos contra a Droga. Ele pode responder algo relacionado a isso? Veja bem, a questão de conselhos é de iniciativa do Poder Executivo, né? Eu também vejo como uma questão muito importante, né? Essa questão da sociedade participar na política contra as drogas. E é um motivo aí, a partir da sua manifestação, da gente em fazer esse encaminhamento para o Executivo Municipal, a saber se há algum projeto para a criação. Se não há, a gente estimular a realização desse projeto para a criação de um político, de um conselho de combate às drogas municipal. Olha, outra coisa viu, Dido, da Pastoral da Sobriedade. Inclusive, vocês têm feito um trabalho muito bonito. Eu queria deixar o microfone também aberto, para você falar um pouco da Pastoral da Sobriedade, o encontro, quais os dias, e se as pessoas... É só sobre drogas, também álcool também, né? Vocês fazem esse trabalho, né? Com certeza, Jader. Não só contra as drogas lícitas... Baixa um pouquinho o seu rádio. Mas também contra todo tipo de dependências e vícios. Nós trabalhamos hoje... lá no Convento da Solidade, funcionando com um grupo de autoajuda. Baixa um pouquinho o seu rádio, viu? Onde nós, ontem, que nossa reunião acontece todas as quartas-feiras, 19h30 às 21h30 no máximo, onde lá nós tratamos principalmente, ou tentamos tratar, o codependente. Quem é o codependente? É o familiar que adoece por conta da dependência do seu ente querido, do seu filho, sobrinho, irmão. Então, a nossa prioridade é a família, para podermos atingir e chegar no dependente. Então tá certo, tá dado o recado. Muito obrigado. E para você, a paz de Cristo e o amor de Maria, viu? Ok. Então eu peço só esse clamor ao promotor, certo, que ele nos ajude, para que eu sei que foge da alçada dele, mas é uma força que tem um poder para isso. E conscientize, porque Goiânia está crescendo de uma forma desordenadamente, e as drogas, com certeza, ela aumentou num número exorbitante e vai aumentar mais ainda. É verdade, okay? Concordamos. Mas muito obrigado mesmo, viu, Didi? A gente vamos fazer de tudo, né? Até porque esse é o propósito do Ministério Público, é o propósito da defesa da cidadania, da qual faz parte do doutor Fabiano Saraiva, é lutar pela família, né? Esse é o propósito de todos, né, doutor? Isso, com certeza. Lembrando que, a título de conselho, nós temos um conselho aqui chamado Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, certo, que é um conselho muito atuante e que também trabalha nessa vertente do combate às drogas. Então, a questão da política de enfrentamento das drogas, ela vem sendo acompanhada aqui em Goiânia pelo Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, que é um conselho muito atuante, inclusive é quem organiza, preside a eleição para o Conselho Tutelar. Eu faço até um apelo aqui, que faz parte do Executivo, né, doutor? Esse conselho... Na verdade, ele é um órgão autônomo, Jader, que tem uma composição mista. Então, 50% do órgão, vamos dizer, são 10 membros, 5 são indicados pelo Executivo Municipal e 5 são representantes da sociedade. Olha, eu queria fazer um convite, esse pessoal que estiver nos ouvindo nesse momento,
do conselho, desse conselho na qual da criança, para comparecer aqui na rádio, para a gente poder divulgar mais, né? Esse pessoal a gente faz. Com certeza eles gostarão de vir e comparecerão com todo prazer. Eu faço um apelo aqui para que a gente possa divulgar e ter esse caminhamento para o pessoal. Uma das coisas, certa oportunidade, doutor Fabiano, alguns ouvintes ligando aqui para a rádio e me pedindo que eu fosse ver como era feito o transporte da carne, né? Até porque hoje a carne que consumimos, o abate está sendo feito na cidade de Itambé. E sem a mínima condição, né? O carro que tem que ter uma refrigeração específica, não é? E não tem. Como é que está essa situação do nosso matador, ou do nosso mercado? Como é que vai ficar? Veja bem, Jader, como bem esclareceu aí a reportagem, tudo teve início a partir de denúncia da população, que reclamou junto à Promotoria de Cidadania a questão das péssimas condições sanitárias do mercado público municipal. Em seguida, nós acionamos a Vigilância Sanitária Estadual, que fez uma inspeção local e constatou que o local estava sem a mínima condição de comercializar alimentos, de maneira a prevenir esses alimentos de serem contaminados. Nós, a partir dessa conclusão desse relatório da Agência de Vigilância Sanitária Estadual, requisitamos à Prefeitura Municipal que adotasse as providências adequadas ao caso, né? Não foram adotadas. Em seguida, baixamos uma recomendação a fim de que interditasse o local e adotasse as medidas necessárias a fim de recuperar o mercado público de Goiânia quanto aos quesitos da higiene, quanto aos quesitos das condições sanitárias adequadas, no intuito de que no local não fosse comercializado produtos que colocassem em risco a saúde da população, né? A Prefeitura não acatou por inteiro a recomendação, à medida que não promoveu a interdição do local. No entanto, mostrando-se também preocupado com aquelas irregularidades apontadas pela Agência de Vigilância Sanitária Estadual, deu início a várias pequenas ações, no sentido de regularizar os 14 itens apontados pela Vigilância Sanitária Estadual que estava irregular. Como, por exemplo, a ausência de banheiro, não tinha banheiro no local. Como, por exemplo, esgoto que estava saindo por dentro do mercado. Várias freezers quebradas. Carne sendo exposta à venda em local inadequado. Lixo na frente do mercado público. Então, a Prefeitura deu início a algumas ações. No entanto, não conseguiu, como também não era, até por uma questão de tempo, não dava tempo em uma semana corrigir aquilo que estava há um longo tempo já ocorrendo de errado. E aí, como não se foi sanada aquelas irregularidades apontadas pela Vigilância Sanitária Estadual, não nos restou outro caminho, que é acionar a Justiça. Então, entramos com a ação civil pública, requisitando do Poder Judiciário que promovesse a interdição judicial com base no relatório da Agência de Vigilância Sanitária Estadual. Essa ação foi ajuizada nessa sexta-feira passada. A sexta-feira amanhã fazem 14 dias. Então, amanhã é dia 21. Então, foi dia 7. No dia 7 de agosto nós ajuizamos essa ação. Passou-se cerca de 10 dias para o juiz dar o despacho inicial. Demorou, né? A gente lamenta por esse retardo, né? Passou-se 10 dias, uma questão que era de urgência, para o Poder Judiciário se posicionar. E aí o juiz, depois de 10 dias, deu prazo de mais 72 horas para que o município respondesse. Isso foi terça-feira. Quando foi hoje, nós consultamos, há uma decisão judicial que pela não interdição do mercado, uma vez que o município já estaria adotando as providências necessárias. Então, o Poder Judiciário entendeu que essas medidas adotadas pelo município estaria indo de encontro
a vontade do Ministério Público, que era de sanar. Então não havia necessidade de interditar para resolver. Então a decisão judicial hoje é que o mercado será solucionado essas questões apontadas sem que ser totalmente interditado, né? No entanto, a gente recebeu outro documento da Vigilância Sanitária Estadual promovendo a interdição do local, a interdição administrativa, e dando 72 horas para que o município retirasse do local tudo que estava irregular. Isso foi no dia de ontem, essa interdição administrativa, né? Então, paralelamente, você tem duas situações. A interdição judicial que não ocorreu, porque o juiz entendeu que o município estaria tomando as providências necessárias. E paralelamente a essa decisão judicial, você tem a questão administrativa. A Agência de Vigilância Sanitária Estadual promoveu a interdição cautelar do local, né? Então, assim, de posse desse novo documento, nós vamos reiterar o pedido para que o juiz promova a interdição judicial, caso a prefeitura não promova a interdição administrativa, conforme determinado pela Agência de Vigilância Sanitária Estadual, né? Então, assim, no dia de ontem foi entregue à prefeitura, pela Agência de Vigilância Sanitária Estadual, foi entregue ao administrador do mercado a interdição cautelar, e dando prazo de 72 horas para que sanasse aquelas irregularidades, retirasse os objetos lá. Então a gente está nessas duas frentes. A primeira frente é a administrativa, junto aos órgãos administrativos estaduais, e a outra frente é judicial. O que a gente espera é que com isso a prefeitura adote, o principal de tudo é que não seja comercializado produtos contaminados, produtos expostos a esgoto, produtos expostos a bactérias que possam causar risco à saúde da população. É a única coisa que a gente quer, né? A gente sabe que concomitante há um projeto da prefeitura para um novo mercado público e uma nova feira, onde vai ser transferido para outro local, vai ter um novo mercado, uma nova feira. No entanto, até que se venha a ter essa nova realidade, a gente não pode permitir que se comercialize no existente mercado público de Goiânia, produtos que estejam passíveis de contaminação. O caso era tão grave que você observe, os banheiros estavam em situação terríveis. E quando chove, doutor? Imagina quando chove, né? Como disse até na reportagem, que eu sempre frequento lá o mercado, chove mais dentro do que fora. Um dos usuários do mercado esclareceu isso na reportagem. Então o que ocorre? O banheiro está numa condição tão terrível que sequer tinha pias, né? Sequer tinha pia. Então, como o comerciante está ali, usa aquele banheiro que não tem descarga, não tem nada, não tem pia, como ele vai lavar a mão para manusear os produtos depois? Então, assim, a gente quer regularizar. A gente não pediu nada demais, nem a prefeitura, nem a Agência de Vigilância Sanitária Estadual, nem ao Poder Judiciário. A única coisa que a gente requer é que sejam adotadas as providências necessárias a fim de que se tenham requisitos sanitários mínimos, a fim de oferecer um produto higienizado à população de Goiânia, um produto com as qualidades sanitárias adequadas à população de Goiânia. Olha, eu quero mesmo agradecer em nome de toda a sociedade goianense que estão nos ouvindo nesse momento. O pessoal agradece muito ao Ministério Público. Queria agradecer, o pessoal está até agradecendo aqui no Face, o pessoal está agradecendo muito aqui a ação do Ministério Público. Uma coisa que eu estava atentamente ouvindo cada palavra proferida pelo promotor, doutor Fabiano Saraiva, e aqui, como diz uma música de Roberto Carlos, cá com meus botões, né, que ele diz numa música, não havia necessidade, doutor, eu acredito, para essa intervenção do Ministério Público. A gente vê uma cidade com poucos recursos, como Condado, né? A gente vê houve lá a reforma do mercado público. Se você for ao mercado público da cidade do Condado, é uma coisa muito bem assiada, o pessoal
um trabalho, e eu peço também ao Ministério Público para ver se o transporte da carne também, viu, doutor? O transporte, o carro é uma coisa absurda, na verdade. Eu acredito que é porque não tem o mínimo de condição, a questão do transporte do carro que traz a carne de Itambé para Goiânia. Foi esse ponto, alguns ouvintes aqui ligando, e eu vi de perto, e é lamentável. Já estamos assim, já tomamos muito tempo do promotor Fabiano Saraiva, mas é sempre uma aula, a gente está sempre aprendendo. Queria que o senhor falasse um pouco, já que a gente está falando de problemas de nossa cidade, em relação ao Hospital Belarmino Corrêa, doutor, que é outro calo assim da nossa sociedade, e tem ações do Ministério Público lá, a gente tomou conhecimento. Veja bem, nós recebemos também reclamações, né, da população na Promotoria de Justiça a respeito do serviço prestado no Hospital Belarmino Corrêa, e a partir dessas reclamações, sobretudo de algumas ausências de médico, de anestesistas, algumas especialidades, nós abrimos um inquérito civil. O inquérito civil é um procedimento de investigação onde o promotor de justiça vai apurar a veracidade dos fatos relatados, apurar as irregularidades relatadas e outras correlatas e outras ligadas a ela, a fim de promover uma ação judicial ou promover uma medida administrativa que regularize aquela situação. Então, a partir dessa denúncia, nós abrimos um inquérito civil e demandamos a alguns órgãos de fiscalização. Demandamos ao CREMEP, né? Requisitamos uma inspeção do CREMEP no Hospital Belarmino Corrêa. Requisitamos a Agência de Vigilância Sanitária Estadual, que fizesse uma inspeção no local. Requisitamos também que a Vigilância Sanitária Municipal acompanhasse essa inspeção e também nos desse um relatório. Requisitamos também a nossa equipe de apoio do CAOP de Cidadania do Ministério Público de Pernambuco, que acompanhasse também essa inspeção e nos desse um relatório, né? E essa realização, essa inspeção, vamos dizer, inspeção conjunta, foi realizada no dia de ontem, na quarta-feira, né? Onde a gente observou a estrutura física lá no local, observou que a reforma, apesar de ter algumas partes já concluídas, não foram entregues à direção do hospital. Observamos que outras partes da reforma não foi concluída, né? Observamos também que havia servidores contratados do Estado de Pernambuco, do governo estadual, que fizeram greve, né? E toda essa relação de problemas do Belarmino Corrêa está sendo levantada pelo CREMEP, pela Agência de Vigilância Sanitária Estadual, pela a nossa equipe de saúde do Ministério Público, para ser relatada em seguida à Promotoria de Defesa e Cidadania de Goiânia. Então, assim que estivermos de posse desse relatório, vamos fazer ingestões junto ao Poder Executivo Estadual, a fim de que solucione todas essas irregularidades. Então, a fase que está hoje, Jader, é uma fase de investigação. Então, assim, a gente ainda não tem uma resposta da sociedade de quais medidas serão adotadas. Porque hoje nós estamos na fase de investigação, estamos apurando essas irregularidades. Assim que nós tivermos a conclusão de todas as irregularidades encontradas na prestação de serviço do Hospital Belarmino Corrêa, nós vamos chamar os responsáveis, que aí no caso é governo estadual, secretário de saúde do estado e diretor do Hospital Belarmino Corrêa em Goiânia, a fim de que a gente adote medidas que solucionem essas irregularidades. Doutor Fabiano, estamos com um ouvinte, é o Amauri de Carlos de Baco, professor, né? Ele é professor Amauri. Bom dia, professor. Alô, bom dia, está nos ouvindo bem? Bom dia, estão me escutando? Professor Amauri, sim, é Mauri Carne de Vaca. Pode falar. A todos, muito obrigado pela atenção. Parabéns mais uma vez no programa Goiânia FM. Doutor Fabiano Saraiva, né? É isso mesmo. Vossa Excelência, você com as colocações magníficas.
Doutor, a minha preocupação em Goiânia é sobre a questão da educação. Existem escolas que estão aos pedaços, colégios que estão sem a mínima condição de funcionamento. Não sei se chegou a Vossa Excelência, certo? Mas o Diogo, por exemplo, é uma pocilga. Não merece de maneira alguma ter aluno naquelas condições. Outro fator também que eu gostaria de passar para a Vossa Excelência é a questão ambiental de Goiânia. É um problema que o senhor sabe, é do Papa até o presidente dos Estados Unidos, Obama. É sobre a questão da Resex. Eu não sei se é a nível de Vossa Excelência, se é a nível federal, mas a Resex é um problema sério que merece o apoio do Ministério Público, de toda a sociedade. Eu gostaria que Vossa Excelência podia fazer a colocação sobre esses dois assuntos, por favor. Muito obrigado pela atenção a todos e um bom dia. Bom dia, muito obrigado. O Amaury. A respeito dos dois pontos colocados, educação e meio ambiente, é importante destacar que o Ministério Público vem tendo atenção à questão da educação em todo o estado. Inclusive, aqui em Goiânia nós capitaneamos a adoção e a inclusão de um projeto chamado Projeto FICAI, que é um projeto de combate à evasão escolar. E a Prefeitura de Goiânia, tanto na gestão passada quanto na atual gestão, abraçou esse projeto, né, de combate à evasão escolar. E a gente vem acompanhando essa questão da evasão escolar aqui em Goiânia, e realmente ela diminuiu por demais, né? Diminuiu por demais, e isso a gente tem a parabenizar a Secretaria de Educação de Goiânia. A questão da estrutura, a gente realmente não tinha chegado nenhuma reclamação ao nosso conhecimento. Eu peço ao senhor, ao professor Amaury aí, que compareça à Promotoria de Justiça e Defesa de Cidadania de Goiânia, a Promotoria de Justiça e Defesa da Infância de Goiânia, e formalize essa reclamação, a fim de que a gente possa apurar essas escolas que estão com problema de deficiência estrutural e possa fazer ingestões junto ao Poder Executivo Municipal no sentido de saná-la. Então é preciso que a reclamação chegue no Ministério Público para que a gente possa agir. Então, assim, a gente não tem não chegou a essa reclamação da deficiência de estrutura nessa escola que o senhor relatou aí, não chegou à Promotoria de Justiça, e eu peço ao senhor que formalize, e aí a partir da formalização a gente vai fazer uma investigação, fazemos uma investigação, e aí, encontradas irregularidades apontadas, nós agimos, né? Mas primeiro a gente investiga o fato, e uma vez verificado aquele fato, aquela irregularidade ou aquela ilegalidade, nós chamamos a pessoa responsável pelaquela área, tentamos agir para solucionar. Caso não seja possível, como última medida, nós acionamos a justiça, né? Quanto à questão ambiental, a gente também vem atento aqui em Goiânia, né? A questão da reserva, a gente sabe que há uma atuação tanto do Ministério Público Estadual quanto do Ministério Público Federal. Qualquer, vamos dizer, dano ambiental na área de reserva aqui, que eu peço que compareça a promotoria ou o Ministério Público Federal e formalize essa denúncia. Mas eu lembro que nós fizemos aqui algumas ações importantes em defesa do meio ambiente, como por exemplo, nós fizemos uma fiscalização no antigo aterro sanitário aqui de Goiânia, e nos deparamos lá com um verdadeiro lixão ao céu aberto. E aí ajuizamos uma ação civil pública para interditar o aterro sanitário de Goiânia. Obtivemos sucesso, o aterro foi sanitário de Goiânia, o aterro sanitário, diga-se, lixão de Goiânia, foi interditado, e passou a ser feito o recolhimento do lixo de Goiânia para o aterro sanitário que possui licença ambiental da CPRH, que possui toda a regularidade sanitária, o aterro sanitário da CTR na cidade de Igaraçu. Então, a partir de uma ação judicial movida pela Promotoria de Defesa da Cidadania de Goiânia. Então, o lixão de Goiânia foi interditado. Então, isso foi uma medida que muito importante para o meio ambiente e para a saúde da população de Goiânia. Mas, doutor, o município que tem o seu aterro sanitário, ele tem algumas vantagens, não sei se é de ordem federal, né? Não, tem o chamado, não precisa necessariamente ter o aterro sanitário no município, certo. Não.
Ele precisa estar fazendo o recolhimento do lixo para um aterro sanitário que possua licença ambiental, que esteja de acordo com as normas ambientais e sanitárias, né? A partir daí ele pode dar entrada no chamado ICMS verde, selo verde, salvo engano, o selo verde. E aí ele tem uma percentagem do ICMS do Estado como retribuição por estar fazendo o recolhimento do lixo para um aterro sanitário legal. Então, assim, a Prefeitura Municipal de Goiânia hoje está fazendo o recolhimento do lixo de Goiânia para um aterro sanitário legal, né? Certo. E já pode dar entrada, ou já deu entrada, não sei, é uma questão aí que não me cabe analisar, isso é competência do Executivo Municipal, mas é uma questão até burocrática junto ao Governo do Estado, junto à Secretaria de Fazenda do Estado, né? Mas hoje Goiânia faz o recolhimento para um aterro sanitário totalmente legalizado, totalmente de acordo com as normas ambientais. Então, assim, essas ações em defesa do meio ambiente, nós também estamos atentos. Outra questão que a população sempre reclamou, desde que nós chegamos aqui em Goiânia, e a gente sempre teve atenção, foi a questão da poluição sonora. Foi. Da poluição sonora, e até recentemente nós chamamos mais de 50 bares e restaurantes para fazer um termo de julgamento de conduta com o Ministério Público a fim de proibir o abuso de equipamentos sonoros nesses bares e restaurantes, né? Inclusive com a proibição de som de veículos, de veículos, né? De chamados paredões nos bares e nos restaurantes, né? E até agora, pelo que consta, todos eles estão cumprindo esse termo de compromisso firmado com o Ministério Público. Até porque, se descumprir, basta que a população nos envie... Agora, independente de horário, doutor? Independente do horário, né? A perturbação do sossego alheio não tem horário, né? Não tem horário. Então, assim, se algum bar desse que firmou compromisso com o Ministério Público descumprir, há uma multa de 3 salários mínimos prevista, inclusive. Ok. Doutor Fabiano, muito obrigado pela sua participação. Queria lhe agradecer muito. Queria que o senhor passasse mais tempo aqui conosco, tirando nossas dúvidas, conversando. É sempre uma aula, na verdade. Queria lhe agradecer e deixar o microfone aberto para suas considerações finais. E se tem alguma pergunta que o senhor acha pertinente, que eu não fiz, eu quero lhe agradecer muito. A todos que fazem a Goiânia FM, queremos agradecer muito. Estamos falando nesse momento para mais de 135 municípios, pessoal do condado. O senhor também presta serviços também em Igaraçu, é promotor também em Igaraçu? Eu também atuo, vamos dizer, em Igaraçu. A minha titularidade é a Promotoria de Justiça e Defesa da Cidadania de Goiânia, mas em razão da Promotoria da Infância e Juventude de Igaraçu estava vaga, nós ficamos em Igaraçu estávamos em Igaraçu já há alguns anos. Agora foi provida e outra promotoria, Defesa do Patrimônio de Igaraçu, ficou vaga, e agora nós estamos nesse exercício acumulativo, acumulando funções, né? Além da Promotoria de Defesa e Cidadania de Goiânia, agora foi nos dada uma nova missão, com a defesa do patrimônio público na cidade de Igaraçu também. Estamos sendo ouvidos nesse momento em Igaraçu, viu? Quero agradecer muito e peço até, se tem alguma pergunta que passou da minha mente, que eu esqueci, eu queria que o senhor fique à vontade e deixar o microfone aberto aqui a todos que fazem a Goiânia FM. O diretor da rádio, Oswaldo Rabelo Filho, manda aqui um bom dia e agradece em nome de todos que fazemos a Goiânia FM. Eu só tenho a agradecer a oportunidade aqui de estar esclarecendo a população de Goiânia e região, as ações realizadas pela Promotoria de Defesa da Cidadania de Goiânia em favor da sociedade de Goiânia, em favor do coletivo, né? Nós já estamos em Goiânia há 5 anos e nós temos um carinho todo especial pela cidade, né? Tem um carinho todo especial pela história da cidade, né? Uma história muito rica e muito bonita. Vou falar em história, falar um pouco da história, doutor Fabiano. O senhor já foi juiz de direito, doutor? Isso, nós antes de ingressarmos no Ministério Público, ficamos 2 anos na magistratura, onde também desenvolvemos nosso trabalho lá, também sempre no escopo de fazer justiça, mas já desde o tempo que estava na magistratura, vamos dizer, a menina dos nossos olhos era o Ministério Público, porque aqui, vamos dizer, nós temos uma condição de prestar um serviço à sociedade mais de perto. Nós aqui temos um contato com o povo diariamente e temos a condição de agir na solução
de problemas que afligem a sociedade. Então a gente se sentia mais útil na condição de promotor de justiça do que na condição de juiz. Porque aqui, como promotor de justiça, a gente consegue realizar ações que impactam no dia a dia, no bem-estar da sociedade de Goiânia, como, por exemplo, o combate à poluição sonora, como, por exemplo, a preservação do meio ambiente, a preservação da saúde. Então, é uma área que eu sempre fui apaixonado, né? A defesa do social, e me fez com que prestasse um novo concurso público e saísse da magistratura, com toda a honraria que tem a magistratura, com toda a valorização da carreira, mas a identificação nossa sempre foi com a defesa da sociedade, e nossa identificação sempre foi, por isso, com o Ministério Público, e graças a Deus abraçamos essa carreira. Então, continuando já, aqui a gente diz que a Promotoria de Defesa da Cidadania de Goiânia está de portas abertas à população de Goiânia, e toda reclamação que a população tiver pode comparecer. Fica ali ao lado, fica na Avenida Nunes Machado, número 9, ao lado da Compesa. Ao lado da Compesa. Nosso atendimento é de 8 às 14, 8 da manhã às 14 horas, o atendimento ao público. Então, assim, se você tem uma reclamação que seja de natureza coletiva, não aquela de natureza individual, né, aquela briga de vizinho, aquela briga de vizinho você resolve através de uma ação com advogado ou com a defensoria pública, mas uma questão coletiva, como, por exemplo, um estabelecimento que está abusando dos equipamentos sonoros e perturbando toda a vizinhança, vá lá, formalize essa reclamação à promotoria. Um posto de saúde que não tem médico, que está com os equipamentos quebrados, compareça à promotoria de justiça e faça essa reclamação. Nós estamos lá para defender a saúde, a educação, o meio ambiente, defender, enfim, a sociedade de Goiânia. Nosso muito obrigado, em nome de todos nós que fazemos a Goiânia FM, em nome da sociedade goianense. Agradecemos ao doutor Fabiano Saraiva, em nome do diretor da rádio, Oswaldo Rabelo Filho, do grande amigo doutor Alcides França, professor de Direito, advogado, está nos ouvindo nesse momento. Lhe mando um abraço, e a todos, meu muito obrigado.